e vamos trazer essa entrevista importantíssima com a jornalista e historiadora Ana Paula Goulart. Deixa eu dar play aqui, vamos lá. Bom, eu vou conversar agora com a jornalista, professora, pesquisadora Ana Paula Goulart Ribeiro. A Ana Paula integra um grupo de mais 4 pesquisadores, entre historiadores e jornalistas. Ana Paula também é historiadora, que conduziram uma pesquisa fundamental sobre o jornal Folha de São Paulo. Na verdade, a gente ouvia, né, aí a boca pequena, alguns sabiam porque viveram isso na pele, um grupinho pequeno, mas muitos ouviam falar, mas não havia muita consistência, muita documentação, muito depoimento, mostrando a participação do jornal Folha de São Paulo, e não foi uma participação lateral, foi uma participação pesada na repressão depois do golpe militar de 1964. Na realidade, a participação da Folha começa até antes do golpe de 64. E segue, né, gente? Então, é sobre o livro que a professora Ana Paula está lançando. Na verdade, ela já lançou em alguns lugares, mas acredito que esse lançamento vai ainda, né, ter um caminho muito longo. O nome do livro é A Serviço da Repressão, Grupo Folha e a Violação dos Direitos na Ditadura. Né? E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a Ana Paula, que já está aqui conosco. Ana Paula, tudo bem? Tudo bem, Ângela. Prazer estar aqui com vocês. Prazer e honra é nosso do DCM de ter você aqui conosco hoje. Bom, a gente sabe, Ana Paula, que esse trabalho é fruto de uma profunda pesquisa historiográfica, ela é baseada em fontes documentais, em muitos depoimentos de testemunhas de quem viveu aquela época. Então, eu queria que você começasse falando sobre, enfim, como a pesquisa aconteceu, como ela surgiu, mas eu quero já te provocar de início. Esse título me chamou muita atenção, A Serviço da Repressão. Até poucos meses atrás, a Folha de São Paulo, o slogan dela era um jornal a serviço do Brasil. Não é? Agora tem aquela conversa de é um jornal que apoia ou defende a energia limpa. Não é? Como é que é isso, a serviço da repressão? Então, esse título ele é sugestivo, ele é proposital. Teve um momento em que a Folha trocou, até ele dizia um jornal a serviço da democracia. Então, a gente brinca um pouquinho, né? Um jornal a serviço da repressão. Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho, Ângela, eu acho que contextualizada onde surge essa pesquisa, né, que eu acho importante a gente entender, assim, né? Em 2021, a Volkswagen ela assinou com o Ministério Público Federal um termo de ajustamento de conduta, né, porque ela tinha inquéritos abertos que justamente investigavam a relação entre a empresa e violações de direitos humanos durante a ditadura. Uma parte do valor que foi pago nesse termo de ajustamento de conduta foi encaminhado para a Universidade Federal de São Paulo, para a Unifesp, que abriu, então, um edital público para investigar inicialmente 10 outras empresas, que, assim como a Volkswagen, tinham sido já apontadas lá na Comissão Nacional de Verdade como empresas que havia indícios de que elas haviam contribuído com a ditadura, que estava relacionada a casos de violação de direitos. Então, inicialmente era 10 empresas, depois foi acrescentados mais 3 empresas, e foi aberto um edital público para que grupos fossem investigar essas empresas. Entre essas várias, a Grupo Folha era o único grupo de comunicação, eu e os outros pesquisadores que trabalharam junto comigo, né, somos da área de comunicação, trabalhamos com história da comunicação, são um grupo de jornalistas, estudiosos de jornalismo e historiadores. Nós nos reunimos, fizemos um projeto e concorremos a esse edital público para pesquisar a Folha, assim como outras equipes foram pesquisar outras empresas, a Fiat, Josapar, enfim, várias outras empresas que faziam parte. E aí a gente começou, acho que em outubro de 2021, a gente começou essa pesquisa
que, portanto, é uma pesquisa acadêmica, são professores, pesquisadores, mas que tem uma particularidade que era uma pesquisa apoiada pelo Ministério Público Federal, que visava também organizar um conjunto de materialidades comprobatórias. Quer dizer, o objetivo final era que nós pudéssemos reunir documentações, reunir testemunhos que pudessem ser encaminhados para o Ministério Público Federal para eles verem se havia consistência nessas suspeitas e que isso pudesse gerar outros inquéritos para a responsabilização de outras empresas, assim como a Volkswagen havia sido representada. Isso é importante dizer que a nossa pesquisa subsidiou, né, foi, assim como as outras, foram entregues ao Ministério Público, e ela subsidiou um inquérito que está aberto hoje contra a Folha de São Paulo. Né? Existe um inquérito que corre... Ele corre em segredo, não é? De justiça ou não? Não sei se é segredo exatamente de justiça. Ele está no trâmite de inquérito. Né? A Folha de São Paulo sabe, a Folha de São Paulo está respondendo a esse inquérito, enfim, né? Está tendo acesso a todas as documentações, os advogados estão preparando a sua defesa. Acho que no inquérito o Ministério é sigiloso, né? Mas eu acho que é isso, ele está em processo de investigação, ele está em curso. Enfim, certo. Agora, eu vi uma espécie, né, de resposta, explicação da Folha de São Paulo em 2023, que, na verdade, não explica nada. Né? Diz, por exemplo, que a direção da empresa não sabia o que acontecia, né? com os seus veículos e nas suas dependências. Conta para o pessoal que está nos assistindo e muito interessado nessa história, o que você e essa equipe, né, vocês constataram dessas violações e dessas atuações da Folha em apoio à ditadura militar. Então, eu acho que o livro descreve muito bem, assim, ele conta isso em muitos detalhes, todo esse processo. A gente fez muitas entrevistas, como eu disse, e um outro resultado também, além do livro, da nossa pesquisa, é um documentário também que a gente fez, assim, com a direção luxuosa do Chaim Lichevsky, que vai, a partir do dia 27, né, a gente fez uma pré-estreia no Rio, em São Paulo, mas ele vai entrar no streaming do ICL, vai ter um lançamento a partir do dia 27, agora de abril. Eu acho que tanto a leitura do livro quanto assistir o documentário, eu acho que tem ali um material muito consistente, né? Que mostra de forma muito consistente, inclusive isso, como vários entrevistados falam, e que mais do que isso, você entendendo, e como a gente demonstra como era o funcionamento de um jornal, de um grupo de comunicação, como era o Grupo Folha, porque não era só o Jornal Folha de São Paulo, era o Jornal Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Última Hora, né? Enfim, Notícias Populares, enfim, um grupo, eles tinham o controle da Carter Libero também, enfim, aí teve a TV Excelsior, depois a TV Gazeta, o Jornal Gazeta Esportiva, a Gazeta, a Rádio Gazeta, né? A gente está falando de um grupo de comunicação que cresceu nesse contexto da ditadura militar, foi muito... se tornou, né, um império ali favorecido por esse contexto político. E a gente, estudando os vários tipos de violação, que muito conhecidos são os empréstimos, os famosos empréstimos dos carros de distribuição do jornal para as ações da Operação Bandeirantes, né, do DOIPOD. Agora eles são comprovados por vocês, porque antes a coisa era meio... teve, mas não, enfim, não estava comprovado, agora está. Exatamente, era quase uma lenda urbana. Eu lembro quando eu fiz jornalismo na faculdade, eu via falar assim, a Folha emprestou os carros para a Operação Bandeirantes. A gente ouvia falar, e aí a gente fez entrevistas tanto com militantes políticos da época, jornalistas do Grupo Folha de vários veículos, a gente entrevistou agentes da repressão que falam de... Né, Ô, Ângela, posso só fazer um comentário muito rápido? Claro. Ela chegou a falar, porque tem aquela história, né, da Folha da Tarde, que era o jornal com maior tiragem, né? Só que não era tiragem exatamente, é porque tinha os tiras dentro da redação, né? Ela não usa essa expressão, não, mas ela cita isso mais para frente, sim. Né? Que era um grupo grande, né? E algumas redações, assim, era, enfim... Submissão total ao regime, né?
Total, total. Né? Porque só de pensar, né, por exemplo, Pedro, na última hora, né, que acabou que o Grupo Folhas comprou esse título, que era de Samuel Weiner, né, perseguidíssimo pela ditadura, já estava assim, cheio de dívidas e tal. E o Samuel também acaba trabalhando na Folha. Né? Ele tem uma daquelas quadradinhos, né? Ele e gente bacana de esquerda. E talvez isso ela vai explicar um pouquinho para frente, isso tenha, digamos assim, retardado, né, a verdadeira visão da Folha chegar para o grande público, né, ter demorado tanto, digamos, a essa pesquisa poder acontecer. Mas ela vai falar isso mais para frente.